Hello, students. How are you today? Como estão vocês? Vamos para mais uma aula Língua Inglesa, Teacher Edvaldo, Colégio Mérito. Hoje, nós vamos começar a revisar, como interpretar texto, ou seja, fazer leitura de texto, e irei colocar uma atividade com Listen. Então, o professor vai compartilhar com vocês estratégias para você ler e compreender textos. Então, ler é ir além da codificação simples de palavras unitárias. Compreender é perceber, entender o que o autor quer dizer, pelo uso das palavras. Então, não só apenas pelo instrumento de transmitir uma ideia. Nós temos várias formas de entender um texto. Extrair informações, ignorar palavras difíceis, compreender a sua compreensão, buscar o conteúdo, verificar informações ao seu redor, em torno. Atenção às palavras de transição, de ligação entre as frases, entre as orações, e marcadores do discurso, Existem várias técnicas e estratégias para você compreender um texto. O professor percebeu que alguns de vocês têm muitas dificuldades em interpretar um texto em inglês, porque não sabe ler, mas não precisa traduzir tudo. Tem várias formas de leitura em inglês. Uma delas é skim, scan, cognatas, evidências tipográficas, background, indexação de questões, delimitadores de blocos nominais e o dicionário. Então vamos ao primeiro. Skim é uma leitura bem rápida do texto. Permite responder perguntas como: qual é a sua primeira reação do texto? O texto é sobre o quê? Scan. Scan é a leitura com o objetivo de encontrar algumas informações específicas do texto. Buscar as palavras-chave do texto, ler as informações ao redor dessas palavras, procurar responder questões sobre o texto. Então, esse é Scan. Background. Background é você retornar, ou seja, inferir o conteúdo do texto através do seu conhecimento prévio, conhecimento de mundo que você já tem, Então você já conhece vários você já diferencia vários gêneros textuais. Então você conhece vários conteúdos, componentes curriculares, unidades temáticas. Então você já tem um certo conhecimento de mundo, conhecimento prévio. Aí você retorna e consegue identificar ou saber qual assunto está sendo tratado. Indexação de questões, usar as palavras-chave de questões elaboradas para facilitar a procura da resposta. Usa-se a régua não transparente para varrer o texto, ou seja, você vai passando a régua, buscando palavras, índices de questões. É possível que as informações que você procura estão no encontro dessas palavras. Outra forma da indexação de questões, descubra as palavras-chave das questões abaixo. O que produz o desejo de alimentação dos seres humanos? Qual é a patologia da febre amarela? Quais as vantagens dos implantes dentários? Quais são as fases da nanotecnologia? Então, são algumas formas de você procurar indexação de questões. As palavras-chave, por exemplo. O que produz o desejo de alimentação nos seres humanos? Qual é a patologia da febre amarela? Aí você vai sublinhar, é como se fosse sublinhando as palavras, Ou seja, destacando. Palavras cognatas. O que são? Palavras cognatas, elas são de origem latina, grega, latina ou latina, bem parecidas com o português, Então, exemplo: different, infection, microbiológico, microbiológico, bactéria, education, date, impact, físico. Então, se você observar, different é a primeira palavra, infection, infecção, são palavras parecidas e são chamadas de cognatas. Então, você também pode conseguir fazer a leitura de um texto buscando as palavras que têm origem grega ou latina. As palavras cognatas, existem 3 tipos de cognatas: idênticas, semelhantes e distintas. Idênticas: cinema, social, hotel. Semelhantes: cell phone, violent. Distantes: activity, computer. Então,
Algumas têm a pronúncia diferente, estão distantes. Semelhantes, cell phone, por exemplo, telefone parecido. Idênticas, cinema, social, hotel. Então, algumas palavras idênticas são muito parecidas. Cognatas, como testar, né? Na primeira leitura, deu valor ao texto como cognato verdadeiro. Avalie o contexto, se produz uma coesão para a compreensão, né? A sensible diet can cure cancer. My father is retired. I hope and enjoy this lecture. Então, sensible, retire, lecture são palavras parecidas, né? Ou seja, cognatas. Os falsos cognatos, ou seja, os false friends, falsos amigos. Então, às vezes vocês irão encontrar os falsos cognatos. Por sua vez, eles apresentam significados sendo deles semelhantes entre os idiomas e os outros, né, também, ou diferentes. Por exemplo, actual parece atual, mas é da verdade. Pretend parece pretender, mas não é. Significa fingir. Pull parece puxar, né? E push significa empurrar, né? Então, pull é puxar, pull. E push parece puxar, mas não é. É empurrar. Eventually, finalmente, parece eventualmente. Então, são falsos amigos, falsos cognatos. Evidências tipográficas. É outra forma, né, de você conseguir fazer uma adequação, uma leitura de um texto. São elementos visuais que você pretende representar por palavras que auxiliam a compreensão do texto, como datas, números, tabelas tipográficas, imagens, entre outros. Então, se você observar, pode ser datas. Deixa eu colocar aqui o marcador de texto vermelho. Datas. Pode ser também. O que mais? Pode ser tabelas tipográficas, gráficos, imagens, figuras, etc. São informações visuais contidas no texto. Os recursos da escrita, como reticências, negrito. Então, pode ser informações visuais também, né? Como reticências, sublinhado, né, em negrito, itálico, aspas, parênteses. São pistas tipográficas. Então, são coisas que sempre você encontra no texto. Outra forma de você encontrar, além de evidências tipográficas, nós temos o dicionário. Então, o dicionário, esse deve ser o último recurso a ser utilizado. Então, não esqueçam, último recurso. Então, o dicionário é o último recurso a ser utilizado. Além de não oferecer a carga semântica da palavra ou expressão, torna a leitura muito lenta, ou seja, você demora muito para procurar a tradução, provocando desânimo no leitor, interrompe a compreensão do texto, ou seja, você desiste da leitura daquele texto. Então, o dicionário, você só pode usar apenas para procurar uma palavra que você achou muito difícil de compreensão, mas traduzir um texto normalmente não é a forma adequada para você estudar ou fazer uma leitura de um texto em língua inglesa. Então, o dicionário é o último recurso. Delimitadores de grupos nominais. É a técnica de delimitar os grupos de adjetivos, substantivos, observar a frase e parágrafo como todo. Então, você procura os adjetivos e substantivos. Repeat words. Quando certas palavras se repetem várias vezes no texto, mesmo com formas diferentes, exemplo, socialismo, social, socialista, socialês, normalmente são importantes para a compreensão, ou seja, se acontecer essa repetição, é para você entender ou compreender o texto. As palavras repetidas aparecem especialmente na forma de verbos, substantivos, adjetivos, e nem sempre são cognatas. É também quando se repete e também quando se repete e estão com o mesmo significado ou tradução de antes. Então,
às vezes repete também para chamar a atenção do leitor e compreender o texto. Agora, keywords. Keywords, palavras-chave. Usamos as palavras-chave. Usar a palavra-chave é uma forma de identificar o assunto, ou seja, resumi-lo. Você, só por alguma palavra ou pelo título, você já consegue compreender o texto, porque entra no seu conhecimento prévio, no conhecimento de mundos, do seu conhecimento de mundo. Então, a densidade de palavras-chave é um dos fatores que facilita a nossa explicação e definição de um tema. Prediction, previsão, é a atividade pela qual o leitor é levado a predizer, ou seja, através de um texto, do título, de elementos tipográficos, de ilustrações, por exemplo, né, usando a linguagem verbal e não verbal. A linguagem não verbal são elementos que você pode fazer também, uma leitura. Contribui para estimular o interesse e curiosidade do leitor do texto do tópico que sugere. Então, existe um prediction. As prediction, quanto mais cultural quanto mais de uma cultura em geral tiver o leitor, mais fácil será a sua prediction, a previsão, ou seja, ler um texto trazendo situações e conhecimentos acumulados no seu dia a dia, conhecimento prévio. Afixo. Os afixos é a técnica que permite, quando você conhece, né, ou estudou, né, os termos da formação de uma palavra. Por exemplo, em uma palavra você já estudaram em português, os afixos, prefixos e sufixos. Pré é o que vem antes do radical, e sufixos são aqueles que vêm depois do radical. Então, você consegue saber se o prefixo ele é negativo, se é positivo. Com isso, facilitará o quê? Facilitará a compreensão da palavra. Por conseguinte, você irá compreender o texto. Contextual, referência. Então, referência contextual. Normalmente existe um dos elementos de referência usado para repetição e você compreende um texto pelo contexto, ou seja, ligando os termos entre parágrafo, frases, etc. Então, nós podemos interpretar textos de várias formas. As estratégias de leitura de olho no mercado de trabalho, para que serve, né? Então, uma das coisas que serve as estratégias de leitura ajudam você a melhorar o seu ponto de vista, a procurar um trabalho no mercado de trabalho. Então, ter uma profissão, um sustento, né? Uma maneira de adquirir uma forma de leitura de mundo e a motivação para a aprendizagem. Então, essas são formas que você consegue compreender um texto e interpretá-lo. Então, a leitura se tornará prazeroso, a leitura você irá compreender de forma correta e não equivocada e terá sucesso com leitura e interpretação de texto em inglês. Então, vocês irão responder uma atividade lá no portal. Façam. É sobre listen. É o momento de listen. Só para ver como vocês estão em ouvir, né? Então, façam isso. Bye. Have a nice day.